Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do curso sobre a História da Regência da Academia de Regência do Sistema Nacional das Orquestras Sociais. Na terceira aula, será abordado o momento em que a direção dos conjuntos passou a ser feita a partir do teclado. Será abordada também a chamada dupla direção, quando a responsabilidade pela condução da orquestra era dividida entre o músico ao cravo e o espala, ou seja, o primeiro violinista. Com o advento do baixo contínuo, a direção dos conjuntos passou a ter, nos instrumentos harmônicos, especialmente os de teclado, um importante apoio, assim como aqueles responsáveis pela linha do baixo. Antes de prosseguirmos, vamos entender o que é o baixo contínuo. A expressão é comumente usada para definir a linha do baixo instrumental que percorre de forma contínua uma obra musical. A linha do baixo serve de base para a harmonia, indicada ao executante através de cifras numéricas, advindo daí o termo baixo cifrado. Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein Gutwerk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Para que possa ser avaliada a importância do baixo contínuo para a música dos séculos 17 e 18, vejamos o que disse o compositor Johann Heinichen. Nenhum conhecedor de música pode negar que o baixo contínuo é um dos mais fundamentais e importantes elementos do conhecimento musical, depois da composição. Aliás, o baixo contínuo muitas vezes se mistura à composição musical. A execução do baixo contínuo não é nada mais do que uma composição a quatro vozes a partir de um baixo dado. A linha do baixo contínuo é executada por instrumentos melódicos graves, como o fagote, o violoncelo, a viola da gamba, o violone e o contrabaixo. A execução das harmonias, através do baixo cifrado, é realizada por instrumentos harmônicos de teclado, como a espineta, o cravo e o órgão, mas também por instrumentos de cordas dedilhadas, como o alaúde, a teorba ou o chitarrone, ou mesmo a harpa. O baixo contínuo, além de servir de reforço harmônico para o conjunto, muitas vezes apenas dobrando ou apoiando as vozes, tem grande importância na coesão rítmica e no fluxo do andamento. Nos solos instrumentais e vocais, especialmente nos recitativos, seu papel é fundamental, pois efetivamente fornece um acompanhamento improvisado pelo cravista a partir da harmonia proposta pela cifra. A prática do baixo contínuo cobre um período que vai do Renascimento tardio até o início do classicismo, tendo seu auge no período barroco. A partir da prática do baixo contínuo, surge a figura do maestro al cembalo, ou seja, o regente ao teclado. O musicólogo Adam Karcer cita um autor anônimo alemão que, em 1777, dizia: quando uma orquestra não é bem preparada,
o peso da responsabilidade cabe ao cravista e aos baixos, que devem tocar muito forte e marcar com algum movimento do corpo, de modo a manter os músicos juntos. A citação de Carse revela o papel relevante do baixo contínuo para a coesão do conjunto, formado normalmente em torno do compositor ao cravo. Além dos instrumentos do contínuo, o primeiro violinista, o Spala, ganhou proeminência na função de direção, não só pelo violino ter preponderância no discurso musical e posicionamento à frente da orquestra, como por ter sido o instrumento de vários compositores, especialmente no barroco italiano, como Corelli, Vivaldi, Geminiani, Veracini, Locatelli e Tartini, dentre muitos outros. É o momento no qual se estabelece a chamada dupla direção, quando a responsabilidade pela condução do grupo passou a ser feita pelo maestro al cembalo em parceria com o Spala. Na ópera, até as primeiras décadas do século XIX, a função de direção ao teclado era praticamente obrigatória, em razão do acompanhamento dos cantores nos recitativos. A direção dupla do conjunto, com o auxílio do Spala, tornou-se corriqueira devido ao posicionamento do naipe dos primeiros violinos em vários teatros, com os músicos de costas para a plateia, de frente para o palco. Tal posicionamento tinha uma motivação acústica. É o que podemos depreender do depoimento de Benedetto Frizzi, autor da Dissertazione divisa in lettere sulla portata dei musicali instrumenti, publicada na cidade de Trieste em 1802. Frizzi dizia o seguinte: os primeiros violinos olham para a cena e para os cantores, por ser melhor para se ouvirem e assim ficarem juntos, sendo a parte mais importante da melodia e da harmonia. A iconografia da época é rica em imagens de orquestras dispostas das mais diversas formas nos palcos e fossos. Em algumas delas, é possível ver claramente o posicionamento dos músicos responsáveis pela direção, muitas vezes dispostos em plano superior aos demais instrumentistas. Assim foi representada a Orquestra do Teatro São Carlos de Nápoles pelo arquiteto Antonio Nicolini. No desenho, o Spala, em estrado mais alto, dirige a orquestra fazendo sinais com o arco para os músicos. Ao seu lado, no mesmo plano, o maestro al cembalo, tocando um fortepiano. Outra prática do início do século XIX pode ser vista no periódico L'Illustration, de 1º de abril de 1843, que publicou uma cena do segundo ato da ópera Don Pasquale, de Gaetano Donizetti, encenada no Teatro Italiano de Paris, na qual é possível ver o regente com a batuta dirigindo os cantores, enquanto o Spala, ao violino, em estrado mais alto que os demais instrumentistas, dirige a orquestra. Chegamos aqui ao momento no qual o regente se separa da figura do compositor. A próxima videoaula abordará exatamente a transformação do antigo mestre de capela no regente, que assume a posição de intérprete autônomo. Até lá!